Maravilha. Quantos acharam? Digam amém. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, a partir do versículo 4: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aguce a sua atenção nesse versículo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vou repetir que é muito importante isso aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você pode se sentar dando glórias a Deus? Amém? Esse texto me fala sobre algumas verdades que eu preciso trazer a conhecimento dos irmãos. A primeira coisa que o Espírito me mostra é que a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Se não houver utilidade para uma determinada manifestação, com certeza não é o Espírito Santo que está dando. Uma segunda coisa, que Deus, Ele é um Deus criativo e Ele não dá o mesmo dom para todos. Cada um tem o dom, ou mais do que um dom na presença do Senhor, mas o Espírito é o mesmo. Por isso que a gente precisou trazer esta série sobre os dons espirituais aos irmãos, para que a gente não fosse enganado. Porque existe uma confusão a respeito dos dons. Como disse anteriormente, o dom não é uma ferramenta de autopromoção, mas de ativação ministerial e espiritual para que a igreja avance. É para isso que Deus nos dá dons. Mateus capítulo 7 nos mostra um homem cheio de dons e talentos da parte do Senhor. Ele diz que expulsou demônios em nome de Jesus. Ele diz que fez milagres em nome de Jesus, mas Jesus disse: ei, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então, segundo esse texto de Mateus, eu entendo que a pessoa pode ser cheia de dons e talentos, mas se ela não manifestar o fruto do Espírito Santo, ela vai para o inferno do mesmo jeito, com dom e talento. Dom e talento não é chancela de vida espiritual e de relacionamento com Jesus. Porque Romanos 11:29 diz que o dom que Ele dá, Ele não toma de volta. É por isso que você vê cantores famosos na mídia cantando muito bem. Aliás, se a gente for comparar a qualidade dos cantores seculares com a qualidade dos cantores cristãos, eles são muito melhores do que nós. Essa é a verdade. Por quê? Porque ele tem o dom que Deus deu a ele, foi Deus quem deu por esse dom, e esse dom está sendo usado da maneira errada, no secular. Aí vai falar de chifrência, de isso, daquilo. O cara não sabia, tem muito corno no Brasil, cara, porque como... Sério? Não é verdade? Como vende a tal da chifrência? É R$50, eu não sei o que, eu dou para ver igual, irmão. Misericórdia. Então, os dons são ativação para a igreja. Amém? Palavra de conhecimento. Eu começo com a palavra de conhecimento. É aqui que muita gente cai. Esses dons de revelação são talvez a classe de dons que a gente tem que ter o maior foco. Porque um deles faz com que muitos caiam, e outro deles faz com que nós não sejamos enganados. O que é a palavra de ciência ou palavra de conhecimento? É uma manifestação espiritual em que Deus nos mostra algo que aconteceu no passado, no presente ou no futuro, onde
somente o Espírito Santo poderia nos falar sobre aquela coisa. Por exemplo, aconteceu algo na vida da Gláucia ou vai acontecer algo na vida da Gláucia, ninguém me falou nada. Deus vem e me revela algo sobre a vida da Gláucia e eu não teria como saber aquilo, ok? Mas isso que Deus me revela a respeito da vida da Gláucia não é um passaporte para que eu a exponha, porque eu devo ter sabedoria no uso dos dons. Porque se eu não tiver sabedoria no uso dos dons, eu exponho a pessoa e lanço a pessoa no inferno. Não vai ser só eu que vou para o inferno, não. Como eu falei anteriormente na aula, da EBD. Alguns, sabendo que vão cair, não querem cair sozinhos, querem te levar junto. Essa é a questão. Então, a palavra de conhecimento é essa. Irmãos, eu estou falando de Bíblia. Amém? Eu estou alertando a vocês, eu não estou falando mal de ninguém. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para isso. Tem nem tempo para isso. Amém? Só estou falando o que a Bíblia diz. Não estou falando mal de ninguém. Pastor Washington não é melhor do que ninguém. A CA não é melhor do que ninguém. Só que eu só dou o que eu tenho aqui. Amém? Então, quando Deus me dá esta palavra, ok? No ministério profético do Novo Testamento, ele tem alguns objetivos com isso. Confirmar algo que ele já te falou. Irmão, Jesus não é fofoqueiro. Jesus nunca vai falar para mim a respeito de alguma coisa sobre a vida do Carlinhos que já não tenha falado para ele antes. Aí se Jesus não ensina, Jesus fofoqueiro? Não. Se ele me falou alguma coisa sobre você, é porque com certeza ele já falou alguma coisa contigo sobre aquilo. E aí de repente você está precisando de uma resposta. Deus me usa com a palavra de conhecimento ou de ciência e falo algo para você que vai confirmar aquilo que Deus já te falou. Isso é a palavra de conhecimento. Outra maneira que Deus usa a palavra de conhecimento: quando o irmão ou a irmã está no erro, está no furo, está na falha, e Deus está falando, aí Deus usa alguém e fala assim: olha, numa conversa, sabe? Sou do Labachúria também, mas não preciso Labachúria para, entende? É isso, meu irmão. Isso. E sabe o que é mais bonito? Jesus é tão sábio que muitas vezes ele nos usa uma palavra de conhecimento sem que a gente saiba que está sendo usada. Deus nunca vai exaltar homem. A glória dele ele não divide com ninguém. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque a palavra de conhecimento nos capacita a conhecer o passado, o presente e o futuro, para também a edificação do povo. E a gente acha que é um dom e um talento que a gente tem, que a gente é maior que alguém. Só se fala desse dom aqui. As pessoas estão dizendo que uma profecia que se cumpre é de Deus. Mentira. Nem toda palavra profética que se cumpre é de Deus. Eu te provo isso pela Bíblia. Números 23 existe um homem chamado Balaão. Você conhece a história. Tudo que Balaão falou se cumpriu. Balaão era profeta de Deus. Não é só se cumprir a palavra que um profeta deu. Tem outras coisas a acontecer para você saber se é de Deus ou não. Qual é a principal delas, pastor? Se esta palavra está apontando para Jesus e não para mim. Se está apontando para mim, não é de Deus. Toda palavra que Deus dá, toda manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. Ora, se aponta para ele, amém. Se aponta para mim, não é Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia fala em 2 Reis capítulo 6 sobre o episódio da vida do profeta Eliseu. O rei da Síria estava em guerra com Israel. Amém? E aí o rei da Síria fazia planos e Deus dava palavra de conhecimento ao profeta Eliseu. Ó, bota ali o exército ali que ele vem por ali. Bota lá que ele vem por aqui. Olha isso. Aí o rei da Síria fala: eu quero saber quem é que está espionando a gente aqui. Quem é que está falando para Eliseu lá, para o rei da Síria, para o rei de Israel, tudo que ele está fazendo aqui. Porque o cara descobre tudo. O que está acontecendo? Aí ele levanta e fala: não, é isso não. Não é isso não. Aqui tem um profeta para Israel, o nome do cara é Eliseu. E esse cara escuta todos os seus conselhos, até aquele que o senhor tem no seu quarto de dormir.
Não, então vamos lá pegar esse cara. Mas não adianta, profeta de Deus, quem tem presença de Deus não adianta. E aí eles cercam a cidade de Dotã, onde era a casa de Eliseu. E aí o desligado do assessor de Eliseu, o tal do Geazi, o vale da visão, que de visão não tinha nada, sai de manhã, 10 da manhã, conjectura, foi comprar pão, né, cheio de remela no olho, acordou tarde, aí se assusta, volta correndo na cidade sitiada, ele falou, meu Senhor, a cidade está sitiada, eles vão pegar a gente. Só que profeta de Deus, ele já está buscando a Deus quando a maioria está dormindo. O povo está lá babando e ele está buscando a Deus já. Aí ele fala assim, Geazi, meu filho, se preocupa não, mas são os que estão comigo. Deus, abre os olhos aí do vale da visão para que ele veja que não está vendo nada, que o Senhor é conosco, não é com eles. E tem um mistério tão profundo nisso, que Deus abre os olhos de Geazi, mas eu não vou falar sobre isso hoje não, deixa para outro dia. Deus abre os olhos de Geazi e cega os olhos do exército inimigo. Olha a visão aí. Ele abre os olhos de um e cega os olhos de outro. Deus, ele normalmente abre os olhos de uns, enquanto os outros ele cega. Por quê? Quem está sujo se suja mais ainda. Agora, quem buscar abertura de visão vai se limpar mais ainda. Isso é palavra de sabedoria, de conhecimento, aliás. Palavra de sabedoria é o segundo dom que a gente está falando hoje, dom de revelação. O que é a palavra de sabedoria? Você tem um problema aparentemente insolúvel, um problema muito complicado para você resolver, e alguém traz algo para você, e Deus te dá uma palavra de sabedoria, onde aquele problema se resolve, onde a pessoa tem uma visão que não tinha anteriormente. Isso me lembra o homem mais sábio da Bíblia, chamado Salomão. No início do seu reinado, ele pede a Deus sabedoria, ele não pede a Deus riqueza, até porque ele já era podre de rico, ele tinha muito dinheiro. Para que tu vai pedir uma coisa que tu já tem? Esse é o nosso erro como cristão, a gente pede a Deus coisas que já são nossas. Deus já deu, a gente fica pedindo, me dá, não, a gente deu, filho, não precisa pedir mais, já é teu. Amém? E aí, aquele homem tem um caso diante deles. Qual? Você conhece o texto? 2 prostitutas. O texto diz que são 2 prostitutas. Nós falamos que são 2 mulheres, mas eram 2 prostitutas que estavam numa mesma casa. Aí uma mata o outro e tal. E agora que não tem teste de DNA naquela época, não tem como dizer se o filho é de um ou de outro, de outra, como é que vai se resolver isso? Deus deu uma palavra de sabedoria essa palavra. Estou discutindo, né? É de uma, é de outra. A mulher na Bíblia, ela representa a igreja. Gente, eu quero pedir desculpa a vocês, porque a gente está acertando com os detalhes, a gente vai instalar de ventiladores que está quente. Mas logo vai estar no lugar, acho que hoje. Oi? Está entrando por aí? Amém. Glória a Deus, mas logo vai estar aí instalado os dois e vai ficar mais fácil. Bem, esse homem tem uma palavra de sabedoria. E sempre que você ouvir falar em mulher na Bíblia, está falando sobre um tipo de igreja. A igreja é representada pela mulher. Eram 2 mulheres prostituídas. Uma não estava nem um pouco preocupada com o filho, só queria tirar o filho da outra. Isso é muito comum, né? Eu quero tirar o filho da outra. Já que o meu morreu, eu vou tirar o pé do outro. Já que o meu está morto, eu vou destruir o do outro. Já que eu não sou feliz, o outro também não vai ser. Isso é mais comum do que a gente imagina. É claro que isso não acontece por aqui. Em Campo Grande não. Acontece lá no Irajá, onde eu nasci e me criei. Aqui não, Campo Grande não. Lá em Irajá acontece. Então, o sábio Salomão fala assim, traz a espada lá. A espada representa a palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a divisão da medula e do espírito. Ele fala assim, eu vou cortar. Corta no meio, dá um pedaço para cada uma das 2. Mas é isso mesmo, corta mesmo. Tipo, nem eu, nem ela. Nem eu, nem você. Aí a outra fala assim, não, dá para ela. Pode dar o filho para ela. Salomão diz o seguinte,
Essa é a mãe. Porque quem ama prefere perder a ver morto. Quem ama de verdade prefere perder a ver morto. Aleluias! Eu sinto a presença de Deus aqui. E Salomão teve uma palavra de sabedoria que resolveu um problema que ninguém poderia resolver. Isso é Deus quem dá. Mas eu te pergunto, onde Salomão chamou a atenção para si com isso? Ele não chamou. Onde Eliseu chamou a atenção para si com isso? Ele não chamou. Se você quer saber se um homem é de Deus, se realmente ele quer glorificar Deus, preste atenção se ele está chamando a atenção para ele ou para Deus. Porque profeta, ele leva o povo para a palavra. E o povo pode estar errado como estiver. Ele sempre vai trazer uma palavra de esperança, de renovação, de transformação, de cura, de libertação. O profeta do Novo Testamento é isso, que é totalmente diferente do profeta antigo, do Antigo Testamento. Mas isso é conversa para outro dia. Amém? Terceiro dom, discernimento de espíritos. Esse dom de discernimento de espíritos é o dom que a igreja mais precisa no dia de hoje. Está faltando discernimento de espíritos. Que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Eu quero dizer que fala Deus, fala o homem e fala Satanás. Paulo vai dizer que há uma infinidade de vozes e nenhuma delas é sem significação. O que é que eu aprendo com isso? Sempre que alguém me diz alguma coisa, alguém me diz algo, existe sim um motivo para isso. Por que você está me dizendo o que você está me dizendo? Qual é a sua intenção com isso? A gente precisa discernir por que a pessoa está falando aquilo, com que intenção a pessoa está falando aquilo. A gente precisa, acima de tudo, do dom de discernimento de espíritos. Quem está falando, irmãos? É Deus, é o diabo ou é a minha carne que está falando? Porque o que mais tem por aí é homem falando, é carne falando, dizendo que é Deus, jogando a culpa em Deus. É isso que a gente precisa entender. Ok? Então, quando eu entendo isso, eu busco. Quer ver uma coisa? Abre aí, Atos 16. Isso aqui é fantástico, esse texto, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Texto conhecido também. Lembra lá que Paulo estava com Silas na prisão, louvando, adorando, porque tinha sido preso? Então, teve um porquê disso acontecer antes. E é sobre isso que a gente vai ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Irmãos, eu só tenho a palavra para dar para vocês. Eu juro, eu não estou falando mal de ninguém. Eu só estou observando o que está acontecendo e estou vendo pessoas se perdendo por causa disso. Quem quiser se perder, vai se perder. Mas dentro da cela eu não posso me eximir dessa responsabilidade. É por isso que nós somos a comunidade renúncia. Porque a gente renunciou para estar aqui. A gente deixou muita coisa para estar aqui. E eu não posso deixar de te alertar. O restante não é mais responsabilidade minha, porque a palavra é minha até o momento que eu a libero. Depois que eu libero essa palavra não é mais minha. Mas enquanto ela está comigo, ela é minha responsabilidade de liberar. Depois que eu liberei, tranquilo e calmo. Versículo 16, Atos 16, versículo 16 diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Repita comigo, espírito de adivinhação. 1, 2, 3. Espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Irmãos, é a palavra. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Dá uma paradinha aqui. Espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. O que é o espírito de adivinhação? É uma entidade espiritual que trabalha na vida daquele que não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nem todo aquele que adivinha é profeta. É isso mesmo, Nelis? O pessoal dos búzios, do tarô e coisas do tipo, é isso aí mesmo. Se o padrão de um profeta é aquilo que ele falou se cumprir, então quem joga búzio também é profeta. É de Satanás, né? De certa forma, né? Quem joga lá tarô, só que a Bíblia expressamente condena esse tipo de coisa, porque quem está nesse meio está abrindo a vida e a alma para Satanás. Ok? É diferente do discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é uma coisa, que dá o Espírito Santo para aquilo que for útil. Então eu repito, sempre que alguém te falar alguma coisa, tem um motivo por trás disso. Ok? Uma vez eu fazia um programa de rádio, aí hoje eu tomo, na época eu não tomava não. Aí o cara: eita meu servo, eis que te digo, estou entrando com providência nesse comprimido que tu bota embaixo da língua. Eu falei: irmão, não toma remédio nem para dor de cabeça. Que comprimido embaixo da língua é esse? Amigo, boa tarde, paz do Senhor, dá licença. Se eu não estou firmado na palavra, meu Deus, o que será que ele está dizendo? Será que eu estou com algum problema cardíaco? Será que... Pronto, uma profecia que se autocumpre, tu botou aquilo na cabeça, daqui a pouco tu vai fazer o exame, tá lá, você é hipertenso. Já reparou que as profecias são sempre desgraça? Que alguém quer te destruir, isso a gente já sabe. Que alguém está fazendo macumba para a tua vida, isso aí eu também já sei. Não tem muito não, mas se precisar eu mando uma mudinha de cabelo. Tira aquilo lá, quer fazer macumba? Querido, macumba só pega em quem não está na presença, filho. Tu acha que não fazer macumba para mim e para você todo dia? Eu vou destruir esse miserável? Pô, irmão, pelo amor de Deus, ninguém é criança. É só isso. Ou então vejo uma chave, vejo o CD rodando sobre a tua cabeça. Agora não, agora o Spotify não tem mais CD para rodar, né? Vejo isso, vejo aquilo. Irmão, o profeta, como Jesus disse, não é conhecido pelo dom, porque o dom ele dá a todo mundo. O profeta é conhecido pelo fruto. Porque qualquer um dos dons espirituais, os 16 que Deus nos dá, Satanás imita. E muito bem, falamos agora sobre cartomante, tarô e tudo mais. Isso aí ele imita muito bem. Agora, ele não pode imitar o fruto do Espírito. Esse ele não imita. Satanás é capaz de amar alguém? Ele é capaz de amar alguém? Não. Ele é alegre? Não. Ele tem paz? Não. Ele é longânimo? Não. Então o fruto do Espírito ele não imita. É por isso que Jesus disse que você conhece o profeta não pelo dom, mas pelo fruto. Profeta vai procurar o dom na vida dele, o fruto na vida dele. Como é que ele trata as coisas de Deus, como é que ele cuida da igreja, como é que ele lida com outras pessoas, ele tem Jesus na vida dele. É assim que você mede um profeta. Não é se a palavra se cumpriu ou não. Porque, repito, a palavra se cumprir, até do macumbeiro se cumpre.
Porque é uma profecia autorrealizável, porque a pessoa fica impactada com as coisas que ela não consegue explicar. É mistério, aquilo que ela não consegue explicar, e o que acontece? Ela fica impressionada e automaticamente aquilo acontece na vida dela. Tome cuidado, porque eu vejo um acidente de carro na tua vida. Meu filho ontem vindo da festa para cá, passou ali e teve um acidente de carro. Não foi na vida dele, graças a Deus, mas a pessoa fica naquilo. Vira um acidente. A pessoa atrai aquilo. Provérbios 23, 7a. Como um homem pensou na sua mente assim. Entende? Então, em todo tempo, Satanás está tentando nos amaldiçoar. Tu não vai ser feliz, tu não presta, tu vai morrer nisso, tu vai morrer nesse vício. Está repreendido em nome de Jesus, porque o Jesus que entrou na minha vida é maior do que vício, é maior do que palavra de maldição, é maior do que mentira, é maior do que tudo. O Jesus que entrou na minha vida é esse. Aí você vê como Paulo discerniu que era um espírito demoníaco. Na cultura que ele estava, era muito fácil. Era um espírito de adivinhação. E diz o texto que ela dava muito lucro aos seus senhores. Tudo aquilo que se fala para nós tem alguma motivação por trás. Aí a menina começa a dizer: eis que vos pregam a palavra, são servos do Deus Altíssimo. Tá vendo? A profeta falou que eu sou servo de Deus, que eu prego a palavra. Eu tenho muita fé, irmãos. Eu oro e Deus faz acontecer. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque era um espírito satânico, um espírito de adivinhação que estava na tentativa de retirar Paulo, Lucas, Silas e toda aquela comitiva, amém, da presença e da direção de Deus. Porque a soberba precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Se esses homens achassem: estamos muito bem, e aquilo por muitos dias, aquilo começou a irritar Paulo. Paulo falou assim: não é de Deus não, isso é capeta, isso é demônio. Porque não se assuste não, irmãos. Satanás vai usar de todas as estratégias que ele puder para te afastar do caminho. Não, tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus, tu é profeta, tu tem chamado, não sei o que, não sei o que. E não é nada daquilo. Eis que te digo, eu estou me agradando. Eu quem? Eu quem que está se agradando do que eu estou fazendo? Se eu estou no pecado, como é que está se agradando do que eu estou fazendo? Não é? Então a gente precisa ter cuidado com isso. O que Paulo fez? Observou. Muitos dias. Era um espírito de adivinhação. Na cidade em que Paulo estava, isso era muito comum. Observa. Aquilo faz com que seu espírito se mova dentro dele. Tipo assim: isso não é de Deus não. Deus não está nesse negócio não. Pode até estar falando da palavra, mas Deus não está nesse negócio não. Uma das tentações de Satanás a Jesus no deserto foi com base na palavra. Não se joga daí de cima aqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dar ordem a seu respeito. Desde quando Satanás tem que dar ordem para milagre? Desde quando Satanás vai dar ordem para Jesus? Nunca! E aí é que está. Paulo observou. Mas nós, se quisermos os dons do Espírito, a gente precisa primeiro buscar. Todos nós temos dons espirituais que o Espírito Santo nos deu, alguns menos, outros mais. Ok? Então o que acontece? Primeiro devemos buscar. Por quê? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Se Deus te deu um dom espiritual, busque. Busque esse dom. Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. Então, se Deus te deu um dom, busca manifestar aquilo. Mas a gente acha que dom é só quando a gente adivinha a vida de alguém. A Bíblia fala sobre 16. Romanos 12, depois você lê em casa.
a fidelidade no uso dos dons. Fala sobre governo, fala sobre presidência, fala sobre serviço, fala sobre ensino, fala sobre liberalidade. Desses dons ninguém fala, né? Porque a liberalidade você tem que meter a mão no teu bolso para ofertar. Aí ninguém quer. Ninguém quer, né? Serviço fala que você tem que deixar as suas coisas de lado para cuidar das coisas do Senhor. Esse ninguém quer. Entende? Então, na verdade, quando Jesus está falando sobre isso aqui, ele está falando a busca. Busca. Como eu consigo encontrar, sim, pastor, o dom de Deus na minha vida? Pela leitura e meditação na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, muito mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, 2 fios, ao mesmo tempo que corta aí, corta aqui. E quem toma a bordoada primeiro sou eu, que estou pregando. O primeiro a tomar a bordoada sou eu. O pregador é o primeiro a tomar. Ok? Quando você vê seu pastor pregando uma palavra dura para você, saiba que o cascudo ele tomou primeiro. Porque Deus nunca vai permitir que eu traga para você algo que eu não estou vivendo aqui, só se eu for hipócrita. Aí é outra história. Aí cada um vai saber com Deus. Amém? Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que faz divisão entre a medula e o espírito. E é apta, é capaz de discernir os pensamentos e os corações. Quer fluir no discernimento do espírito? Palavra. Por que você acha que eu mando todo dia de manhã para você a leitura de um capítulo da palavra? É porque eu gosto? Como nós somos um ministério de resgate, irmão, cada um veio de uma cultura religiosa e eclesiástica. Em algumas culturas religiosas e eclesiásticas de igreja, não se dá muito valor à palavra. Então, eu preciso trazer você de volta à palavra. Como profeta do Senhor, eu tenho que te trazer de volta à palavra, porque se eu não trouxer você de volta à palavra, eu estou errando. E esse pecado eu não quero ter diante de Deus. Porque eu sei que vai chegar um dia que eu vou estar face a face com Jesus e Ele vai me dizer: e aí? Te mandei ensinar o meu povo. Irmãos, não esqueça como se fosse hoje, irmão. 3 meses de evangelho, comecei a pregar a palavra e ouvi como se eu conversasse com um dos irmãos aqui, Deus falando assim para mim: filho, ensine ao meu povo. Ensine ao meu povo. E eu entendi que para que eu ensinasse, eu precisaria aprender. Porque homem de Deus não sai por meio de fornada. Mulher de Deus não sai por meio de fornada, sai jogando assim. Tu tem um chamado, vai falando qualquer coisa, que Deus enche. Preciso ter muito cuidado com isso. Cada um que sabe de si, cada um vai dar conta de si a Deus. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não. Eu sei que eu vou responder por aquilo que Ele me deu. E se eu não cuidar daquilo que Ele me deu, primeiro eu perco. Aí fico vivendo do nome. E segundo, eu vou prestar conta disso. Vou prestar conta. Entendeu? Então, para finalizar, irmãos, vamos lá na 3ª carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2. Quem aqui tem dificuldade com o Apocalipse, de entender o Apocalipse? Alguém aqui tem dificuldade com o Apocalipse? Não? Que bom. Porque a palavra Apocalipse significa revelação. Como é que vai ter dificuldade? Isso é revelação. Dificuldade de quê? É porque tem muitos símbolos, muitos animais, muita coisa. Então o pessoal tem aquela dificuldade. Aí fica diversas teorias. Medo. Tá com medo por quê, bebê? Não fica com medo não. Não fique com medo. Irmãos, eu amo a palavra. É tudo que eu tenho. Sem ela eu estou cego. Para e pega tudo que a gente leu nesta mensagem, e você com certeza
vai ver o que está acontecendo por aí no Evangelho hoje em dia. A própria palavra fala. Jesus disse: olha, eu não julgo a vocês. Eu também não fui chamado a condenar ninguém, nem a julgar ninguém. Mas a própria palavra vai condenar esses homens naquele dia. Amém? E a mim também, se eu não ficar na presença. Não estou isento disso não. Apocalipse capítulo 2, terceira carta à igreja de Pérgamo, a partir do versículo 12 diz assim: e é o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Dá uma paradinha. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que qualquer espada de 2 gumes, qualquer espada afiada. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, aquele que tem a palavra. Eu conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Oh meu Deus! Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Deus, de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Doutrina de Balaão. Lembra que a gente falou dele, do profeta, que a palavra se cumpriu? Se cumpriu por quê? Porque era para lançar tropeço sobre o povo, contra o povo. Amém? Mas assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Irmãos, quem eram os nicolaítas? Muito provavelmente os nicolaítas eram homens que seguiam um cara chamado Nicolau. O nome Nicolau significa ele conquista as pessoas, ou aquele que conquista as pessoas, aquele que ganha o coração das pessoas. Quando alguém quiser trazer você para perto, essa pessoa vai tentar ganhar o teu coração. Só que esses nicolaítas ganhavam o coração das pessoas para quê? Para que pervertessem, melhor dizendo, a pregação do Evangelho. Ok? Então eles pregavam o Evangelho totalmente misturado, tirando as pessoas da sã doutrina e misturando o Evangelho com diversas coisas, ganhando o coração delas. Aí a gente vai lembrar do que Paulo disse a Timóteo. Lembra? Haverá o tempo que amontoarão doutores segundo as suas próprias cobiças, doutores segundo as suas próprias concupiscências. Se o cara tem uma cobiça e o cara quer ouvir algo que tipo não é de Deus, irmãos, Deus fez o que? Macho e fêmea, não é? Amém? Deus fez macho e fêmea. Amém? Como é que existem doutores, tá? Que pregam que Deus abençoa casamento homossexual. E tem igrejas abençoando isso, falando que é de Deus. Doutrina de nicolaíta. Não, ó, é isso que você quer ouvir? Que Deus é Deus, que Deus ama, que Deus permite tudo? Então tá bom, deixa eu pregar isso para você. Deus ama o teu casamento, o teu relacionamento sexual, Ele te ama, tá? Continua nessa prática aí. Continua mentindo, continua roubando a Deus, continua dando mau testemunho. Não, Deus entende, Deus perdoa.
continua caindo na vida errada, continua fazendo o que não presta, continua, meu filho, no pecado, continua no pecado, continua errando. Deus entende, Deus perdoa. Ele quer que você, ele entende você do jeito que você é. Afinal de contas, Ele conhece o teu coração. E Deus só quer o teu coração. Doutrina de Nicolaíta. Porque Deus é amor, mas Ele também é severo. Devemos atentar para a severidade e para a benignidade de Deus. Entende? Então, as pessoas estão se deixando levar por ensinos que difundem algo que a palavra não diz. Olha aí, ó, versículo 16. Arrependa-se, porque senão virei contra você em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, a palavra que saiu da boca do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aqueles que recebem. Entenda. A maneira de combater esse tipo de heresia, de doutrina de Balaão, de Nicolaíta, é por meio da palavra. Está na palavra, irmão? Não está não, então, irmão. Leva a mão. Não quero, não sei, não engulo. Sabe por que eu não engulo? Porque Deus não tem duas palavras, Ele tem uma só. Como é que Deus vai me dar uma palavra contrária à palavra que Ele tem na palavra dele, na Bíblia? Deus é maluco? Deus é maluco? Então eu estou fora. Eu não aceito isso, eu não engulo isso, eu não recebo isso. Porque isso não é a palavra de Deus. Aí Jesus disse: eu vou lutar contra eles com a espada da minha boca, com a palavra. É a maneira que você tem de lutar contra a heresia. Ao que vencer, no versículo 17 ele diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, tal. Isso aqui é na glória, tá? Isso aqui vai acontecer naquele grande dia, no casamento, nas bodas do Cordeiro. Jesus não disse a alguns que vencerem, não. Ele diz ao que vencer. Então que história é essa? Que Jesus escolhe uns vasos para a destruição, para ir para o inferno, e outros são escolhidos para a salvação eterna. Deus faz acepção de pessoas agora, né? Deus escolheu um para a vitória e outro para a derrota. Não, querido, desculpa, esse Deus eu não sigo. Então a gente precisa entender que os dons de revelação, especificamente o de discernimento, é o dom que mais nós devemos buscar. Porque se você tem o dom de discernimento de espíritos operando na sua vida, você não é enganado. E é por isso que eles não querem te dar palavra, porque se eles te derem palavra, você nunca mais vai ser enganado nem manipulado. Aí você repete: você é isso, você é aquilo, você não presta, você não sei o que, você não sei o que, você não sei o que. Amém? Curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças. Te dar graças por tudo que tu estás manifestando em nosso meio. Senhor, manifeste na vida dos teus